Continuação aqui a interação aqui do vídeo do Rafael Pablo contra os dois papas ali que fizeram muita cagada dentro da igreja, né? Paz, então você leigo do catolicismo, se comete um pecado mortal, você perde a sua salvação, a não ser que você se confesse com o padre, aí você resgata de novo a sua salvação. Mas se você morrer em pecado mortal, a Igreja Católica fala que você vai para o inferno. Traduzindo, você perde a sua salvação quando você comete um pecado mortal. Mas para eles, isso só funciona para os leigos, porque para o Papa, ele pode cometer diversos, inúmeros pecados mortais, que ele continua sendo auxiliado pelo Espírito Santo para governar a Igreja em matéria de fé e de moral. Agora, veja a incoerência. Você aí vai para o inferno, caso você peque e não se confesse de um pecado mortal. Mas o Papa pode cometer diversos pecados mortais que ele continua sendo guiado. Os papas também, eles se confessam, sabia? É simples, cara. Esse pastor, sei lá se é pastor, eu não sei. Ele tá generalizando os papas que erraram na história. Mas os papas são meros humanos. Simplesmente aqueles papas que assumiram a cátedra são papa que sem noção, papa que não tinha o amor e o zelo que o pontífice Pedro transmitiu de acordo com os seus sucessores. Os sucessores de Pedro têm que seguir de acordo com Pedro, cara. Só você estudar um pouquinho, ele tá falando dos papas aqui que fizeram cagada, etc. Só um minutinho. Aqui tem um vídeo aqui de um rapaz que é muito interessante os vídeos dele aqui, ó. O Papa, demônio. O Papa mais maligno da história. Vai, eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Ao longo de 4 anos seguido, o que a história mostra é que isso, fora, com 25 anos na época, o futuro Alexandre VI já tinha estudado direito em Polônia e foi nomeado Rodrigo Borgia, no ano de 1431, na cidade espanhola de Chátiva. Eu vi esse vídeo aqui, eu fiz uma observação, cara. E você vai entender também essa observação. É que isso nem sempre aconteceu. O sucessor de Pedro, ele tem que honrar Pedro, seguir mesmo pontificado, mesmo ensinamento, mesma pregação que Pedro seguiu. Mas muitos se desviaram mesmo, cara. Cataram outro caminho. E entrou heresia, entrou blasfêmias. Todas as figuras que assumiram o papado, um nome se destacou como o mais polêmico e corrupto de todos: Alexandre VI. Da venda de cargos na igreja, a contratação de 50 cortesãs para uma noite de orgia. Basta saber um pouco sobre a história para entender por que ele abalou as estruturas da igreja. Desde antes de alcançar o papado, ele vivia uma vida de suborno, sempre com a intenção de ganhar mais poder e Olha só. enriquecer seus familiares e pessoas mais próximas. É por isso que antes de falar sobre a história dele como líder da Igreja Católica, Você já conhece a história do cara que assumiu a cátedra de Pedro. nós precisamos entender como essa figura polêmica chegou ao poder. Alexandre VI nasceu como Rodrigo Borgia no ano de 1431, na cidade espanhola de Chátiva. Sua família era composta por vários nobres da Espanha, que se tornaram famosos durante o Renascimento por alcançar muita riqueza e poder em terras espanholas e na Península Italiana. Isso fez com que os Borgias chegassem a altos cargos na sociedade, sobretudo dentro da igreja. A situação ficou ainda melhor quando Alfonso de Borgia, o tio de Rodrigo, foi nomeado ao papado em 1455, tornando-se o Papa Calixto III.
Com esse acontecimento, não demorou muito para que os Borgias ganhassem ainda mais destaque no meio religioso. Vários membros da família ganharam cargos na igreja e seu sobrinho, Rodrigo, não ficou de fora. Com 25 anos na época, o futuro Alexandre VI já tinha estudado direito em Bolonha e foi nomeado cardeal. Rodrigo recebeu elogios por ser bonito, alto e ter ótimas habilidades para lidar com questões financeiras, o que o fez ganhar mais importância e o cargo de vice-chanceler no ano seguinte. Só que a fama dele não era apenas essa. O que a história conta é que não demorou muito para que ele se envolvesse com orgias e subornos, algo que até rendeu um alerta para o sucessor de seu tio. Quando o Papa Pio II se tornou líder da igreja em 1458, ele manteve um relacionamento amigável com os Borgias, sobretudo com Rodrigo, a ponto de avisá-lo que suas festas sexuais eram impróprias aos olhos da instituição. No entanto, isso não impediu Rodrigo de continuar com sua vida que nada tinha a ver com os padrões católicos. Para você ter uma ideia, no século XV, não era incomum que homens importantes na sociedade tivessem casos com amantes. E Rodrigo teve dois que se tornaram amplamente conhecidos. Um deles foi com Vanozia dei Catanei e o outro com... Aqui você já entende o que o pastor tá degrinindo a igreja. Aqui você vê, cara. Ó, tá seguindo de acordo o magistério? Não, cara. Está seguindo de acordo Pedro, ó, Mateus 4, ó, 18, ó. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seus irmãos, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe: vide após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. É só. O Papa, ele está seguindo. Não está, cara. Você já vê a vida pública, você já vê a vida pessoal. Nada a ver com o cargo que ele almejou. É só que interessante. O interesse dele não era governar. Era, ó, muito ao contrário. Pedro fala: Senhor, o que é isso para nós? Abandonamos tudo e te seguimos. A missão do Papa é o quê? Proclamar o Evangelho. O cara vai catar esses padres, papas hereges na história, que não segue o fundamento dos apóstolos, que não segue a doutrina, que não segue como foi pregado, como foi anunciado. O império político entrou, as coisas mundanas entrou, a prosperidade entrou, a riqueza, o poder entrou. É simples, cara, entender a história. É Papa realmente sendo usado por Deus? Não, cara, você já vê a vida do cara. Mas o pastoreio que foi dado a Pedro é infalível. Porque Cristo, Lucas 22, 30 e 31, orou para Pedro não desfalecer a presença dos seus irmãos. E deu o pastoreio a Pedro, João 21, do 15 a 17, e as apóstolos 15 ali, Pedro coloca a casa em ordem. Como os apóstolos andavam, como os apóstolos pregavam. Lê Atos dos Apóstolos 2. Os feitos, os milagres que Pedro operou, ao menos com sua sombra, com a palavra, com a pregação, corresponde com o seu sucessor? É isso que o pastor foi pesquisar um pouco a história, mas ele precisa pesquisar o que, cara? A vida do Papa João Paulo II. Olá, tudo bem? Pio XII, Pio IX, os grandes papas marianos que proclamou dogma, que edificou a igreja, que fez história. Sendo guiado pelo Espírito Santo para governar a igreja e levar a igreja a uma vida de fé e de moralidade. Mas ainda falando. Continha a palavra de Deus, o evangelho inerrante e infalível de Deus. Então ali dentro nós temos a palavra de Deus e ela é inerrante, que foi construída ao longo do tempo, o papado.
Obviamente, o papado não ficou sozinho, ele não tem como subsistir sozinho. Para sustentar o papado, foi necessário inventar outros dogmas, como, por exemplo, a infalibilidade papal. Por que aceitar a infalibilidade papal se a gente tem papas com essas histórias tão doidas? Que é o dogma que basicamente vai dizer que, quando o Papa fala em matéria de fé e moral, ele é infalível. É como se o Espírito Santo validasse as falas do Papa quando ele fala, obviamente, em matéria de fé e moral. É como se ele dissesse: isso que o Papa está dizendo é 100% verdadeiro, você aí, cristão, pode seguir fielmente. Confia. Como sabe que o Papa ele é verdadeiro e está no caminho de Deus fazendo o que Pedro fazia, que está de acordo com a tradição? Aqui, ó. Corresponde esses papas com a história, com a Bíblia? Corresponde com os sucessores, com o fundamento do primeiro Papa ali? Porque os cursilhos é preciso. Quando surge heresia, ali tem um cursilho, ajunta os bispos, etc. A escola eclesiástica, né? Os apóstolos, sucessores dos apóstolos, e com o pastor universal, estuda, realmente aprofunda a heresia, para ver se é heresia, se não é, de acordo com a escritura. Ali, para ter o curso de Jerusalém, convocaram anciões e os membros da igreja. E Pedro coloca a casa em ordem. Por quê? Ali ele está exercendo o quê? A infalibilidade, de acordo com dogmaticamente falando. Dogmas, de acordo, concordância, etc., pelos bispos, pelos presbíteros, que estudou o caso, viu que é de Deus. E se torna dogma de fé. Claro que esses papas na história, você tem que entender o que, pastor? São papas mal intencionados. O foco dos caras não é edificar a igreja, o foco dos caras é ficar rico e ter poder. Já está fora. Já está fora. É simples entender isso, cara. Pedro, ele é homem falha, pecador. O que guiava Pedro? Atos Apóstolos 5, 15 e 16. A sombra do Altíssimo, que é o próprio Deus. O que guia a igreja? É o Espírito Santo, Mateus 28, 20. Ah, mas o Papa João Paulo II foi um grande homem, um grande Papa na história, claro. Corresponde com Pedro. Mas o Papa Francisco, etc., está fazendo cada barbaridade que tem muitos católicos que não estão concordando. Sim, eu também reconheço. Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a pregação dos apóstolos? Está de acordo lá que Pedro, que ele é o sucessor de Pedro, então ele tem que ser imitador de Pedro. Dá para você entender. Papa Francisco está fazendo cagada, heresia, etc, etc. Vamos verificar na Bíblia. Está de acordo com os apóstolos pregaram? Está de acordo com o magistério apostólico? É simples entender isso, pastor. Você passa seu filho no hospital, o médico medica seu filho errado. Os outros médicos têm culpa? A enfermeira tem culpa? Uma enfermeira passa uma medicação errada para você. As outras enfermeiras têm culpa? Então, a igreja ela não tem culpa dos seus maus servos. Infelizmente, cara. A Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Pode sentar o Satanás lá na cadeira de Pedro, mas o inferno jamais vai prevalecer. Vai causar confusão, vai causar divisões, vai causar escândalo, vai manchar esses papas, vai manchar padre, vai manchar servo, etc. Só isso que ele pode fazer. Destruir a igreja ele não pode. Ele pode manchar a vida de um padre corrupto, um padre que não segue o fundamento dos apóstolos. Mas manchar a igreja, destruir a igreja nunca, cara. Nunca. Salve Maria, sou missionário servo aberto.